Salve Deus, meu irmão, minha irmã. Na aula passada eu falei sobre as classificações e reclassificações que o médium começa a adquirir. Alguns começam a ficar vaidosos, outros não, e assim por diante. Salve Deus. Então vamos continuar. Quando o médium começa na doutrina, ele começa a participar dos rituais, ele começa a fazer todos os rituais da doutrina. E a preocupação no início, quando a pessoa é doutrinador, é com relação à doutrina, memorizar aquela doutrina do irmão que vem no trono, na mesa. A preocupação dele é fazer essa memorização dessa doutrina para fazer os seus trabalhos de trono, mesa, elevação e fazer suas elevações. Salve Deus. É claro que muitos que chegam ao templo vai fazer sua preparação, passa pelo castelo do silêncio, que é o ideal, que é o aconselhável, pega o sal, pega o perfume, se anodiza e senta um pouco, faz a sua mediunização. Daí então que ele vai para o aledar, vai para a pira e faz a sua preparação. E é muito comum, às vezes, o médium não passar por esse processo, até porque ele chega muito em cima da hora, não consegue se mediunizar, precisa se fazer um trabalho rápido. Às vezes o comandante está chamando ele para completar um trabalho, digamos assim, e até não faz esse processo de mediunização. Salve Deus. Então isso é importante a gente entender. É importante que o comandante também compreenda isso, o adjunto de povo, o presidente do templo. É claro que o paciente está ansioso para realizar o trabalho e muitas vezes não pode esperar, mas é preciso que explique ao paciente a necessidade de ter um pouco de paciência até que o médium se mediunize e esteja apto a realizar o trabalho. Salve Deus. Esses cuidados com a mediunização nós precisamos ter. Então, é muito comum que acontecer isso, o médium não dá tempo de se mediunizar, até por vários motivos que eu não vou enumerar, para não correr o risco de entrar em julgamento. Salve Deus. E continuando, o médium começa a trabalhar nessa doutrina e vai seguir a sua missão. Mas por quê? Mas o que traz o médium até essa doutrina? O que faz o paciente decidir fazer o teste, ingressar nesse sacerdócio? Por que o paciente entra e desenvolve? Ou melhor, fazendo outra pergunta, bem anterior a essa. Por que há necessidade de desenvolver a nossa mediunidade? Foi postado um vídeo semana passada, uma palestra do Trino Araquém, mestre Nestor, onde ele viu muito acontecer de o paciente chegar até o comandante, o presidente, o adjunto, ou o instrutor de desenvolvimento, de cintura, sei lá, chegar e querer desenvolver. Antes tinha muito isso. E o médium perguntava se a entidade indicou ele a desenvolver. Senão, ele não precisava desenvolver. Mas será mesmo? Será mesmo que nós não precisamos desenvolver a nossa mediunidade? Será que alguns não precisam desenvolver, outros sim? A gente sabe que existem 7 tribos espirituais no planeta e uma dessas tribos é a tribo do Jaguar. Por isso que nem todos que chegam à casa do Pai Santa Branca como paciente, nem todos há necessidade de desenvolver na casa do Pai. Mas às vezes há necessidade dele desenvolver em uma outra casa. Sabemos que a entidade ela não interfere no livre-arbítrio. Ela não vai dizer em qual casa o paciente precisa desenvolver. Porque se ela fizer isso, ela vai até interferir no livre-arbítrio daquele encarnado. Então, o máximo que a entidade vai aconselhar
é que ele procure uma casa, seja qual for, ou esta ou outra casa, que ele se identifique para exercer a sua missão, o seu sacerdócio. Mas por que há essa necessidade de desenvolver? Porque tanta gente que passa nos tronos, ou seja, a maioria dos pacientes hoje em dia, tem uma indicação de uma entidade de luz, de um preto velho, de uma preta velha, para desenvolver. Porque nesse século XXI, será que todos precisam desenvolver a sua mediunidade? Para explicar um pouco por que a gente precisa desenvolver a mediunidade, eu vou tentar explicar para vocês o que é mediunidade. Primeiro que tudo, mediunidade é um fator biológico. Nós temos a audição, nós temos o paladar, temos o tato, temos a visão e temos o olfato. 5 sentidos biológicos que nós temos em nosso organismo, em nosso plexo físico. Mas nós temos um a mais dos 5 que não foi catalogado pela ciência, que hoje a ciência já admite esse sentido a mais, que seria o 6º sentido, né? Que popularmente se chama 6º sentido. Esse 6º sentido nada mais é do que a sensibilidade biológica ou espiritual de um médium com relação a um outro plano, a uma outra energia. Somos corpos vibracionais que interagimos com outros corpos e que também interagimos com um vazio. E esse vazio, o Einstein começou a estudar, Albert Einstein, um grande cientista do começo do século XX, ele começou a estudar esse vazio que ele chamou de éter. É por isso que vem a palavra etérico, que é justamente uma energia não tocável, não palpável, uma energia etérica, uma energia que não temos como enxergar através do olho humano, do olho físico. Então esse mediador que existe entre um plano físico e um plano não físico é justamente o médium. É o indivíduo que está intermediando um plano com o outro, o físico com o não físico. Nosso próximo encontro eu vou dar continuidade a esse assunto de mediunidade, tá bom? Salve Deus, um forte abraço a todos, que Deus abençoe.